O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E disse-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Senhor quem sustenta minha vida. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 25º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje dá continuidade ao evangelho do domingo passado. Quem participou da missa ouviu Jesus anunciando pela primeira vez a sua paixão, morte e ressurreição, a incompreensão de Pedro diante do anúncio de Jesus, dizendo que eles não permitiriam que isso acontecesse com Jesus. Jesus puxa a orelha de Pedro, dizendo: vai para trás, Satanás. Ou seja, ocupe o lugar do discípulo, e não o lugar de Satanás, que quer me impedir de cumprir a missão que o Pai me confiou. E no evangelho de hoje, Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão, morte e ressurreição. Se vocês tiverem a curiosidade, pode ler todo o evangelho segundo Marcos. É um evangelho pequeno, apenas 17 capítulos, e vocês verão que ao longo da caminhada, antes de Jesus chegar em Jerusalém, ele anunciará a sua paixão por 3 vezes. No domingo passado nós compreendemos o primeiro anúncio, e agora vamos compreender o segundo anúncio. Se você tiver o folheto em mãos, eu te convido a retomar o texto. Tome aí Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 32. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos.
e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Paremos aqui. Jesus está fazendo um caminho com os discípulos. E eu lhes dizia no domingo passado que a fé não é estática, a fé é dinâmica. Por isso, o itinerário do caminho para ensinar-lhes. E enquanto caminhavam, Jesus fez uma escolha, porque no domingo passado ele estava rodeado de uma grande multidão. Mas agora ele quer fazer o caminho a sós com o grupo dos 12. É uma catequese mais personalizada, porque Jesus já percebia no primeiro anúncio a resistência por parte deles. Então o que isso significava? Que o conteúdo não foi devido à incompreensão. E isso também acontece conosco. Pode ser que ao longo do nosso itinerário de fé, diante dos conteúdos desta mesma fé, somos resistentes porque não compreendemos. A sensibilidade de Jesus fez com que ele intensificasse a catequese que se dá pela via do caminho. E vai com eles percorrendo a Galileia, mas vem um detalhe interessante: ele não queria que ninguém soubesse disso. Quando vocês lerem todo o Evangelho segundo Marcos, há um critério que o evangelista utiliza, que é chamado segredo messiânico. O que é este segredo contido no Evangelho segundo Marcos? Tudo aquilo que Jesus anuncia ao longo da caminhada vai ser evidenciado onde? No mistério da paixão, da morte e da ressurreição. Então não é um segredo que não será revelado, que deverá ficar escondido, não. Mas é um processo catequético onde Jesus pede o silêncio dos discípulos, porque o que ele estava anunciando aconteceria mais adiante em Jerusalém. E enquanto fazem esta caminhada a sós com Jesus, mais uma vez ele anuncia a paixão, falando de si. Eles estavam na Galileia, mas fariam o caminho de subida, porque a Galileia está na parte mais baixa de Israel, geograficamente falando, e Jerusalém está na parte mais alta. Logo, quando você sai da Galileia e vai para Jerusalém, o caminho que você faz é um caminho de subida. E Bento XVI diz que a subida de Jesus a Jerusalém não era apenas uma subida geográfica, mas era também uma subida interior, porque o que ele está anunciando aos seus discípulos, a sua paixão, morte e ressurreição, aconteceria de fato onde? Em Jerusalém. E esse critério do Evangelho, ele também é importante, por quê? Por 2 situações. Primeira, Jesus tem consciência de onde vai desembocar a sua missão. A paixão, morte e ressurreição não é um acaso do caminho. Jesus já está consciente da radicalidade da sua missão, do seu chamado e da sua entrega de vida. Ele tem o controle da situação. O segundo critério
Jesus não engana os seus discípulos. Ele vai abrir as claras, mesmo quando os discípulos não entendem. E isso é muito interessante, porque Jesus, sabendo do caminho que lhe esperava, entendia que os seus discípulos não só deveriam compreender este mesmo caminho, mas deveriam estar dispostos a enfrentá-lo. Porque se Jesus vai à frente e passa pela paixão, morte e ressurreição, quem vem atrás dele, quem se torna discípulo dele, também precisa estar consciente e disposto a fazer este caminho. Talvez este motivo seja o motivo da incompreensão e do medo dos discípulos. Nos disse o Evangelho que os discípulos, porém, não compreenderam estas palavras e tinham o quê? Medo de perguntar. Qual era verdadeiramente o medo dos discípulos? Medo das consequências deste caminho. Então, Jesus agora, abrindo a possibilidade, anunciando pela segunda vez o que lhe esperava, vai ver a reação dos seus discípulos. Voltemos ao texto. Tome aí o versículo 33. Vamos tomar o 33 e o 34. Encontraram? Vamos juntos? Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Vem uma novidade do texto. Enquanto Jesus está falando do cerne da sua missão, anunciando o que lhe aconteceria, qual é a prosa dos discípulos? O que eles conversam entre eles? Quem era o maior? Por que esse era o motivo da conversa? Aí eu vou retomar a homilia do domingo passado. Eu disse para vocês que Pedro puxa a orelha de Jesus, dizendo para ele que isso não lhe aconteceria, porque a visão de Israel sobre o Messias era uma visão política, era uma visão triunfalista. Os judeus acreditavam que o Messias viria da parte de Deus. Ele estabeleceria um reinado político onde Israel se tornaria a maior potência e o povo mais importante de toda a terra, e os demais povos estariam todos subjugados sob o domínio de quem? De Israel. Então, se o Messias esperado pelos judeus era um Messias triunfalista, nesta dimensão humana, material, política, o que os discípulos imaginavam? Nós já reconhecemos Jesus como Messias. Se ele é esse Messias que nós esperamos da tradição de Israel, se nós estivermos ao lado dele, nós seremos grandes. E talvez a disputa era até quem sentaria à sua direita ou à sua esquerda, estando bem mais próximo dele. Era o sentimento que permeava o coração humano diante do anúncio da paixão. A exegese bíblica vai dizer: os discípulos seguem Jesus
com a bagagem dos seus critérios humanos. Enquanto Jesus lhes proporciona, no anúncio da paixão, os critérios divinos. E eu gosto de dizer que esta confusão, ela continua muito atual. De repente nós não queremos um Jesus que no caminho da nossa vida e da nossa história nos proporcione uma catequese cuja finalidade, os critérios divinos. Mas nós queremos um Jesus que esteja a serviço dos nossos critérios humanos. Abramos o coração, a mente, os olhos para compreender a palavra de hoje. Por que eles ficam calados? Porque eles estavam com vergonha. Lentos para compreender, já nos apontava o texto. Mas por que havia esta lentidão? Um outro elemento importante, porque havia uma distância interior de Jesus. Fisicamente, caminhavam muito próximos, eram um grupo pequeno, 13 pessoas, Jesus e mais 12. Estavam na Galileia indo para Cafarnaum, fisicamente estavam próximos, mas interiormente falando, os discípulos estavam distantes de Jesus. Esse é um elemento profundo do texto, que nos confronta diretamente, e cada qual nesta liturgia de hoje se pergunte, interiormente falando, eu caminho próximo a Jesus? Ou o meu modo de viver a religião, de praticar a fé, me leva como os discípulos à incompreensão ou à superficialidade do conteúdo de fé que Jesus me proporciona? Desde a multiplicação dos pães, Jesus reorienta a sua pedagogia e o seu modo de exercer o ministério, porque ele percebeu que a multidão não havia compreendido o que ele fez. Mas agora o que ele está percebendo? Que não é somente a multidão, os discípulos também não estão compreendendo. Aí o esforço de Jesus de deixar a multidão, de pegar os 12 e de fazer um caminho mais personalizado. Não há problemas ter incompreensões, todos nós temos as nossas, eu também tenho as minhas. Mas onde está o problema? Quando nós ficamos fechados à nossa incompreensão, estagnados nela e não temos a possibilidade de quê? De superá-la. E ficarmos fechados à incompreensão nos torna superficiais. Era isso que estava acontecendo com os discípulos. A incompreensão, o medo, uma falsa expectativa de quem seria Jesus, os coloca numa dimensão superficial do caminho da fé. E talvez esse seja o maior desafio do nosso tempo presente, uma prática de fé, uma prática religiosa que seja apenas onde, minha gente? Na casca, na superficialidade, não é capaz de adentrar o mais profundo da pessoa. Aí volto ao questionamento interior que fiz agora. Será que estamos distantes
interiormente de Jesus? Ponto de interrogação. Esta é uma pergunta para mim, para você, para cada um de nós, diante da palavra. Esta era a incógnita que estava ali permeando todo o acontecimento presente no Evangelho de hoje. Diante disso, vamos ver o que é preciso ser feito. Qual é a pedagogia de Jesus diante disso tudo? Voltemos ao texto. Tome aí agora os versículos 35. Vocês vão encontrar neste versículo a chave de leitura, de compreensão para todo o texto. Então nós vamos ler agora só o versículo 35. Vamos juntos? Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aqui está o coração do Evangelho de hoje. Jesus senta, é o rabi, é o mestre, é aquele que tem a autoridade, porque é por excelência a palavra que se fez carne. O bonito de Jesus é que Ele não desiste de nós na nossa incompreensão. O bonito de Jesus é que Ele não distancia de nós diante da nossa superficialidade de fé. Mas Ele nos ama tanto que se aproxima, que senta, que dá catequese, que abre os olhos dos discípulos, que oferece o conteúdo de maneira mais esmiuçada e vai utilizar uma maneira pedagógica para fornecer-lhes esses ensinamentos de fé que são capazes de transformar a vida, saindo da superficialidade e avançando para as águas mais profundas. Enquanto os discípulos esperavam um Messias que fosse imperioso, político, poderoso, triunfalista, Jesus oferece agora os critérios do seu messianismo. E quais são esses critérios? Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Então, o verbo mais importante deste versículo, servir. Esta é a missão do Messias. Servir. E servir ao extremo. Padre, qual que é o extremo deste servir de Jesus? A entrega total e incondicional da sua vida. O Filho do Homem vai sofrer, vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. É o servir que não guarda nada para si, mas que é capaz de se entregar plenamente, de se doar por total. E esta compreensão ainda não entrava na lógica dos discípulos. Então, a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Mais uma pergunta para o seu questionamento. Ao longo do seu caminho com Jesus, qual é a lógica que prevalece na sua conduta, na orientação do seu modo de ser? A lógica de Deus ou a lógica dos homens? E agora, eu quero trazer esse conteúdo do Evangelho para o confronto com a nossa realidade.
Porque o nosso modo de viver, o nosso sistema econômico e político, tem de certo modo nos moldado e gerado em nós uma incapacidade para servir. Porque hoje tudo precisa ser a base da troca ou a base do dinheiro. Vamos traduzir isso no exemplo concreto? Vejo que muitos de vocês são pais, estão com os filhos aí sentados nos bancos. De repente a meninada já está no ponto para ajudar nas tarefas domésticas. Lavar uma louça, limpar a casa, varrer o quintal. Mas de repente o pai pede, a mãe pede, a avó pede, e a meninada fica enrolando. Para que de repente nós tenhamos adesão para a ajuda doméstica, o que precisa fazer o pai, a mãe ou a avó? Oferecer alguma coisa em troca. Eu vou te dar o tênis, eu vou comprar o sorvete, eu vou te dar R$10. E esse modo, que talvez entra de maneira assim tão despercebida na nossa condução de vida, está gerando cada vez mais pessoas incapazes de fazer o quê? De servir. Enquanto está com as crianças, a gente acha bom e cutuca aí no banco, não é verdade? Mas agora vamos usar para os mais velhos. De repente já temos os pais idosos, que de repente só tem o salário mínimo para fazer a compra do mercado, comprar os remédios e tudo mais. Mas de repente para o filho ou para a filha ajudar o pai idoso, o que o pai idoso tem que fazer? Pagar a filha para dar a faxina na casa do pai e da mãe. Porque se não pagar, não limpa. Vocês estão vendo como esse modo da recompensa tem nos moldado e nos impedido de viver o que o Evangelho de hoje nos aponta? A capacidade de servir. Existe uma frase antiga de Mahatma Gandhi, não sei se vocês já ouviram, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E o Evangelho de hoje quer resgatar em nós a dinâmica do servir. E aí devemos nos perguntar, por que nós temos tanta dificuldade de vivermos esta lógica? Aí Bento XVI, meditando esse evangelho, diz que o que causa dificuldade em nós é consequência do pecado original que gera no nosso coração o orgulho. Porque a essência de cada pessoa humana, por primeiro, corresponde a esta verdade do homem e da mulher criados à imagem e semelhança de Deus, numa dinâmica de se abrir aos demais. Na filosofia nós chamamos isso de alteridade, a capacidade de se abrir aos demais, de colaborar, de ajudar e de servir. Irmão, irmã, peçamos esta graça original da nossa essência. Não permitamos com que as consequências do pecado original, que gera em nós o orgulho, que gera em nós o egoísmo, nos prive de experimentarmos aquilo que faz parte da nossa essência, o servir. E é nesta capacidade que você tem de se abrir aos demais, de ajudar os outros, de colocar-se a caminho, de servir, é que você
realiza de maneira interior. Qual é um outro desafio do nosso tempo? Evoluímos na técnica, na questão tecnológica, nas formas de relações, nas conquistas médicas, e tudo isso é muito bom. Mas por um outro lado, nós estamos regredindo no que diz respeito às relações humanas e interpessoais. E talvez o desafio do pós-pandemia seja um desafio psicológico e psiquiátrico, de ter tudo à sua volta, mas de repente não se realizar plenamente como pessoa. Esta característica antropológica do servir é o critério que ajuda a pessoa humana na sua realização plena. Então, quando você convence a cada pessoa que ela não precisa servir, que as relações delas precisam ser pautadas na troca, na compra ou no interesse material, você vai privando a própria pessoa de viver aquilo que é intrínseca, aquilo que é mais profundo na sua origem, no seu eu original. E nesta perspectiva, o Evangelho é uma palavra nova, que é capaz de nos transformar por inteiro. Vamos ao final do texto? Vocês dão conta de encerrar aí? Tomemos os versículos 36 e 37. Vamos ler juntos? Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Olha que interessante, o modo pedagógico de Jesus. O que ele faz? Primeiro, chama uma criança. Segundo, coloca no meio deles. Terceiro, abraça, acaricia aquela criança. O que a criança representa aqui no Evangelho? A dependência. Você que tem filho pequeno sabe o quanto uma criança é dependente do pai e da mãe. E diante desta dependência, ela não tem pretensão, porque ela se sujeita aos cuidados que a família oferece. Então, na época de Jesus, a criança era uma classe social excluída, porque elas não tinham voz e nem vez. Talvez hoje nós estejamos o contrário, não é? Às vezes a criança hoje assumiu um lugar que supera inclusive o lugar do pai e da mãe. Mas na época de Jesus, a criança era considerada uma classe social excluída, sem voz e sem vez. E ela evidenciava a dependência. Então, quando Jesus chama uma criança como proposta pedagógica para os discípulos, qual é o convite? Se abram à dependência de Deus. E em que sentido esta dependência acontece? No caminho interior que vai mudando e transformando o meu coração e chegando a um pecado que nos maltrata muito. Qual é esse pecado? O pecado do orgulho. O pecado do orgulho. E o que o orgulho é capaz de fazer com a pessoa? De privá-la da sua plenitude, de privá-la da sua capacidade de servir, da sua condição antropológica mais íntima e mais profunda. Se pergunte quais foram os momentos que o orgulho definiram as suas ações, que o seu orgulho definiu o seu modo de ser e de agir. E Bento XVI vai dizer assim: em Deus não há orgulho,
porque Ele é toda a plenitude. Ele é todo propenso ao amor, ao doar-se, à entrega de vida. Mas nós homens, muitas vezes enveredamos pelo caminho do orgulho, e isso pede de nós o quê? Purificação e conversão do coração. Nós somos pequenos, mas diante do nosso orgulho queremos nos parecer grandes, poderosos. E o Senhor, sendo grande, se faz pequeno. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva a todos. Então, que neste domingo, orientado pela força da palavra, você seja capaz de enfrentar o seu orgulho e não permitir com que ele comande a sua vida. Porque se ele comandar a sua vida, ele vai te privar de servir. E sem o servir, você não vai se planificar. Acolha a boa notícia que hoje te convida ao servir. Servir a Deus e servir os irmãos. Vamos pedir isso para a gente encerrar esse momento? Por um instante, faça o seu exame de consciência. Quais foram os momentos que você também se sentiu orgulhoso, orgulhosa? Quais foram as situações que você teve esse distanciamento interior de Jesus? Quais foram as situações que os seus critérios humanos te impediram de experimentar os critérios divinos? Peça ao Senhor esta graça. Eu quero servir. Eu quero voltar à minha essência, ao meu eu original, e permitir que no encontro contigo faça jorrar rios de águas vivas no meu interior. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro